Deus, amados. Esse é um momento muito especial em nossas vidas. Um momento em que a gente sabe a importância do que Jesus começou a fazer no dia em que Ele entregou a sua vida por amor, como nós cantamos, por cada um de nós. E esse amor verdadeiro, esse amor que não tem igual ao dele, de você entregar a sua própria vida, entregar a sua própria glória por amor de nós. Então, amados, nós devemos nos alegrar no Senhor, por conhecermos esse Salvador, esse Senhor das nossas vidas, que se diminuiu e se fez servo por amor. Amém? Eu acredito que todos nós conhecemos o processo que Jesus passou. Nós conhecemos a história que Jesus, Ele passou por muitas dores, Ele passou por um processo de crucificação por amor de nós. Nós todos conhecemos essa história, mas quando nós vamos ler novamente essa história, o Senhor sempre traz algo novo para nós. E eu fiquei muito feliz por poder novamente ler a história de Jesus. E tem alguns detalhes que fazem com que a gente se lembre de coisas que nós já tínhamos esquecidos. Amados, mas antes de nós começarmos, quando eu estava orando ao Senhor e estava buscando do Senhor, Pai, o que significa a Páscoa? O que foi esse evento? O que foi esse momento que nós lembramos todos os anos? E eu comecei a orar e pedir ao Senhor que Ele ministrasse ao meu coração, que Ele me ensinasse a respeito da Páscoa. Todos nós já ouvimos falar que a palavra Páscoa, ela significa passagem, sair de um lugar para o outro. O que é uma passagem? É um lugar, é um percurso que você faz. Então, você vai passar de um lugar para outro. Quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós conhecemos a história de Israel, do povo que Deus separou para Ele, do povo escolhido. Nós sabemos que Israel passou um tempo em escravidão no Egito, sob o domínio de Faraó. E Deus levantou um homem chamado Moisés. Então, Israel se encontrava numa situação de servidão, de escravidão. E Deus mandou Moisés para libertar o seu povo no Egito. E quando Deus chamou Moisés e disse: Moisés, lá no deserto, leva o meu povo para me adorar. E Deus então falou sobre a celebração da Páscoa. E colocou todos os elementos. Hoje nós não vamos falar sobre todos esses elementos que foram trazidos por Deus para a Páscoa em Israel, lá no Egito. Um deles, talvez vocês lembrem mais, o pão asmo, né? Então, tinham vários elementos, mas todos esses elementos, eles faziam referência a um sacrifício que ocorreria mais na frente, que seria o sacrifício, a entrega de Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus falou para Moisés sacrificar um cordeiro e com o sangue do cordeiro passar em cada porta, porque ali estava derramado o sangue do cordeiro. Esse cordeiro, amados, representa Jesus Cristo. Esse sangue derramado nas portas representa o selo de Deus sobre as nossas vidas.
Então, nós sabemos que a Páscoa, ela começou por Deus lá em Israel, através da vida de Moisés, ensinando o povo sobre a vinda de um homem que seria o Salvador de toda a humanidade. Então, se você ler toda a Bíblia, você vai ver que toda a Bíblia, no Velho Testamento, fala sobre a vinda do Cordeiro de Deus, que se entregaria por nós para nos salvar, nos libertar e nos tirar de todo o pecado. Então, toda a palavra. Por que eu estou lembrando disso? Quando você lê o momento que Jesus vai ser entregue, e Jesus foi entregue por um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, assim que ele vai ser entregue, ele começa a dizer: todos os dias eu estava pregando, todos os dias eu estava no meio de vocês, todos os dias, mas vocês não me prenderam. Sabe por que vocês não me prenderam? Para que se cumprisse a palavra de Deus. Só na hora certa, no momento certo, no tempo certo. Então, amados, toda a palavra de Deus, ela revela a vinda de Jesus Cristo para um propósito, para uma missão, seria nos libertar. É isso, a Páscoa, ela está viva todos os dias, porque o que a cruz fez, continua tendo seu efeito na nossa vida. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Todos acharam, amados? Amém? Amém. Logo, vamos ler desde o 19, logo no finalzinho do 19, diz assim: estou crucificado com Cristo, e logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém. Qual foi a ação da cruz na nossa vida? Estamos crucificados com Cristo e já não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Pela cruz de Jesus, nós também, referência para entender que nós não vivemos pelas obras, nós não vivemos por tradições, nós não vivemos pelas leis humanas, mas nós vivemos pela cruz. Nós vivemos pela cruz. Nós estamos crucificados com Jesus. Eu já não vivo mais. Ele é que vive em nós. O Senhor que vive em nós. Abram em Romanos capítulo 6. Romanos 6, capítulo 6, versículo 6. Para que nós entendamos o que significa estar crucificado com Cristo. E Ele vive em nós e nós não vivemos mais. A mesma coisa que Jesus fez, Ele deixou a sua vida, Ele deixou a sua glória, por amor de nós, para servir a cada um, para nos servir. É por isso que eu e você, agora já também não vivemos mais. Nós estamos vivendo uma Páscoa dia após dia. Nós estamos sendo crucificados dia após dia. Mas o que está sendo crucificado em nós? Nós vamos ver, amém? Capítulo 6, versículo 6. Versículo 5, a partir do versículo 5. Porque se somos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Aleluias! Glória a Deus! Vocês estão entendendo, amados, o que é a Páscoa? Eu estava naquela situação
E eu vou passar para outra situação. Você sabe por que Jesus morreu por nós na cruz? Porque quando os primeiros seres humanos foram colocados no jardim de Deus, na presença de Deus, aqueles dois seres humanos, em sua fraqueza, em sua fragilidade, pecaram. E trouxeram uma condição para a humanidade inteira, uma condição de morte, uma condição de condenação pelo pecado. E o que o nosso Deus, no seu amor maravilhoso, que nos amou de tal maneira, que entregou o seu próprio Filho por amor de nós. Que entregou aquilo mais que era mais precioso, mais valoroso, por amor de todos os filhos dele, por todos nós. Então Jesus, por que Jesus ele veio para se sacrificar, voltássemos para o Pai? Por isso, amados, na música, né, que nós ouvimos, o véu rasgou. Vocês sabem quando uma noiva entra no meu casamento, naquela época, eu vim com véu. Naquela época eu vim com véu, né, como se o noivo nunca tivesse me visto. Mas eu vim com véu, porque representava, amados, a pureza, né? A pureza da noiva. E naquele momento que você vai até o noivo vai lá e vai tirar. Então, a palavra de Deus diz que quando o Senhor fez o Santo dos Santos, havia um véu que separava as pessoas de ver a face, de ver a glória de Deus. E quando Jesus veio, amados, e ele morreu, houve terremotos, houve trovões, houve um abalo no universo. Mas quando ele veio, os céus de cima a baixo foram rasgados. E ali então o véu, aquilo que nos separava de Deus, foi tirado. E a gente teve livre acesso à presença e à glória de Deus. Quando Jesus veio, o mundo inteiro foi abalado. A terra toda foi abalada. E aí a gente conhece a palavra que diz: onde está a morte? O teu aguilhão. Porque ele venceu. E nós venceremos juntamente com ele. Então, amados, o que a Páscoa, ela significa? Vocês sabem que antes de Jesus, ele ser crucificado, ele teve um momento com os seus discípulos. E ele disse: vamos preparar a Páscoa. Aquele era o tempo em Israel de se preparar a Páscoa, para lembrar que Israel saiu do Egito pelo braço forte do Senhor, com maravilhas e milagres, para se tornar uma nação forte e poderosa no Senhor. Então, quando Jesus chamou os discípulos, ele estava lembrando aos discípulos o que Deus fez por Israel e aquilo que ele, Jesus, iria fazer. Por isso que ele pega o pão e aí ele diz para os discípulos que esse pão é o meu corpo que vai ser entregue daqui a pouco por vós, para com um grande braço forte eu tirar vocês da condenação. Por isso, amados, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. É por causa dele, do corpo dele, que foi crucificado na cruz. Então ele começa a dizer: então agora a Páscoa significa o meu corpo que vai ser entregue. É por isso, amados, que todo mês nós fazemos e trazemos à memória a ceia. Mas a ceia, eu não vou trabalhar sobre isso hoje, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: tanto a ceia quanto a Páscoa não são eventos que ficaram parados no tempo. Sabe por quê, amados? Porque quando nós ceamos, nós somos curados.
Quando nós ceamos, nós somos perdoados. Quando nós ceamos, nós também recebemos o sangue de Jesus. Você lê o Novo Testamento e você sabe o que Deus chama a atenção quando alguém ceia sem pedir perdão para o seu irmão. Então a ceia, amados, ela é tão importante quanto a Páscoa em seus efeitos. Tem efeito hoje, amanhã e depois, para toda a eternidade, porque Deus, a sua característica, a sua essência é de eternidade. Então Jesus chama os discípulos e diz, pega o vinho e diz, esse aqui é o sangue que vai ser derramado. Então Jesus traz essa lembrança. Do hebraico, a palavra Páscoa, ela significa passagem, né? Talvez eu não saiba a pronúncia, viu? Os professores que estejam assistindo do hebraico me perdoem, mas eu acredito que é Pesach, acredito que seja essa a pronúncia, enfim. Mas significa passagem. E a Páscoa significa libertação. Então, o que é essa passagem? O que foi que nós lemos? Já estou crucificado com Cristo Jesus. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vocês entenderam agora qual é a passagem? Já não sou eu que me governo. Já não sou eu que estou no centro. Já não sou eu que faço o que eu quero, porque agora eu, diante da cruz, diante do sacrifício de Jesus, coloquei a minha vida. Então eu passei de ser dono de mim mesmo para ter um dono, o Senhor Jesus. A cruz representa a morte do meu velho homem para ser um novo homem, uma nova mulher. Nós vimos agora em Romanos 5 e 6. O velho homem ficou para trás e o novo homem se levantará. Então, amados, o que significa passar pela Páscoa? O que significa que eu e você estamos passando pela Páscoa? Nós estamos passando da velha criatura para a nova criatura. E isso, amados, é um processo. Porque todos os dias nós precisamos ir à cruz. Todos os dias nós precisamos sermos crucificados. O velho homem, a velha natureza. Amados, é passar de uma história de escravidão do pecado para uma história de libertação. Então o pecado já não pode mais me dominar, porque na cruz Jesus me libertou da escravidão do pecado. Amados, o que significa passar pela Páscoa? É sair de um estado físico para o outro estado físico. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, quando Jesus está, eu estou dizendo isso para vocês, que é para vocês entenderem que quando nós, eu quero dar um exemplo a vocês, temos um histórico na nossa família de pessoas que tiveram doenças cardíacas, que tiveram doenças neurológicas, que tiveram doenças de câncer, qualquer doença, na cruz, Jesus nos torna livres de todo aquele histórico familiar. Quando você vai no médico, ele pergunta o teu histórico. E aí você diz, pela cruz, Jesus levou todas as minhas enfermidades.